Temos aqui, são várias matérias. Essa aqui eu vou até deixar. Deixa eu falar disso aqui primeiro. São várias matérias relacionadas aqui ao mundo feminino, às mulheres, né, por causa do Dia das Mães e tal. Então vamos lá. Primeiro, eu quero ler a matéria do Metrópolis. Dia das Mães. Ela já tomou as 2 doses da vacina. Posso abraçá-la? Então, eu não vou ler a matéria. Eu me recuso. Tá aqui a matéria. Olha aí. A matéria é isso daí. Dia das Mães. Ela já tomou as 2 doses da vacina. Posso abraçá-la? Aí tem a foto de uma filha, né? O que dá a entender, né? Uma filha abraçando a mãe dentro de um saco. A mãe tá toda empacotada num saco, de máscara, de óculos, álcool gel e a filha de avental abraçando a mãe. Então isso aqui é o retardo que virou o mundo. O mundo é esse retardo. Agora você imagina uma pessoa que fica 1 ano sem abraçar a mãe e manda uma cartinha pro jornal. Caro especialista, posso abraçar minha mãe já? Ou é melhor esperar mais 1 ano? Então, isso é o nível de demência que tomou a nossa sociedade. E toma mesmo, pessoal. Toma mesmo. O processo que nós estamos vivendo é um processo de retardo, de destruição do intelecto. Todos nós. Não pense você assim, eu sou da direita, eu tô livre. Não, a direita também está muito retardada. Muito retardada. No mesmo nível. Mudam os pontos. Mudam as pautas. Mas o retardo, ele tá aí para atingir a espécie humana. Não é para atingir a esquerda, não. Tá aqui o discurso que eu mostrei do Roberto Jefferson. Isso aqui, o pessoal faz uma manifestação de rua. Não, manifestação pela família. Dia 15 vai ter outra. Vem um maluco desse, faz um discursozinho de merda desse, e a galera aplaude, e vai em êxtase, e vibra, e grita, e entoa gritos de guerra. Ano que vem eleição, nós vamos ganhar, viva! Roberto Jefferson, Cunha, Lira, Bolsonaro é Lira, Lira é Bolsonaro. Essa matéria é para você ver a destruição do neurônio. Esses caras matam o neurônio. Agora, a outra matéria, da revista Época. Paulo Gustavo, a mãe de todos. A morte do autor Paulo Gustavo representa o que se pode chamar em psicanálise de um caso paradigmático. Olha só, olha só. Olha o que ele... Eu duvido que ele saiba o que ele está falando. Na psicanálise é um caso paradigmático, ou seja, é um caso, um acontecimento, uma tragédia que representa todos nós. Então, paradigma não é isso, para começar, mas tá lá, vamos continuar. E mais do que isso, nossa experiência comum. Por isso ele não é mais um caso, mais um número em uma curva obscena, mas uma exceção. E é nesta qualidade que ele nos representa, afinal, somos todos exceção de uma regra que ainda está por ser formulada. Todos são uma exceção. Se são todos, você não é exceção, você é a regra. Uma regra, uma exceção de uma regra que ainda está por ser formulada. A regra não foi formulada, mas todos nós juntos somos a exceção dela. Paulo Gustavo é o símbolo de uma época em que milhões de brasileiros passaram de pobres a remediados e de miseráveis a ricos. Milhões de brasileiros passaram de pobres a remediados e de miseráveis a ricos. Bem como de ricos a decadentes, quando não migrantes, imigrantes ou expatriados. Quando mudamos de identidade, criamos sempre uma dívida a mais com nossa origem. Uma dívida simbólica que aparece na vergonha do adolescente diante de seus pais e principalmente de sua mãe, que denuncia afinal que ele um dia foi criança vulnerável. Quem escreveu isso, Celine? Quem escreveu? Procure aí para nós o nome. Nesta época, começamos a perceber nossos pais como ridículos, inadaptados e inadequados, ou seja, projetivamente, o que nós mesmos fomos um dia. Soma-se a isso que muito frequentemente os filhos vão, ou naquele tempo iam,
além de seus pais, estudam mais, ganham mais. Dona Hermínia é a ímago estrutural desta mãe devastadora, desajeitada, mas profundamente bem-intencionada e amorosa, que todos nós tivemos ou gostaríamos de ter tido. Ela representa a mãe solo. Segura aí que eu vou ler mais uma. Revista Veja. Morte de Paulo Gustavo, criador da mais brasileira das mães, comove o país. O relógio marcava 21h12 da terça-feira, quando foi declarada a morte do ator Paulo Gustavo, vítima de Covid-19 aos 42 anos. Em um dos lados do leito da unidade de terapia intensiva do Hospital Copa Star, estava o marido dele, Thales Bretas. Do outro, a melhor amiga, Suzana Garcia, ambos médicos. De mãos dadas com o humorista, eles viram os enfermeiros desligar os aparelhos que o mantiveram vivo por sofridos 44 dias. Em seguida, a mãe Déia, enfim, vai descrever aqui um momento de total intimidade do círculo familiar ali da pessoa que morreu, que é uma coisa já bizarra. Uma coisa já bizarra. Tão bizarro que eu não vou ler mais. 2 tipos, sério. Sim, A mais brasileira das mães. A mais brasileira das mães e a mãe de todos. A mãe de todos, fazendo, obviamente, tentando fazer uma ligação entre Nossa Senhora e o Paulo Gustavo. A Covid-19 surpreendeu Paulo Gustavo. O ator extremamente cauteloso desde o início mantinha-se isolado em um sítio em Itaipava. Vamos lá, não vou ler mais essa merda porque a matéria é uma bosta. E o caso é trágico, que é a morte de um ser humano. Problema é, este ator, que eu não conheço, mas é lógico, se você não estava em Marte, você sabe que ele tinha lá uma personagem que era uma doméstica, o que era? Era uma mãe, era uma mulher. Uma mulher. Uma mãe brasileira e fazia filmes e tal. Era o personagem que o cara criou, o personagem deu muito certo. Dizem que ele era um cara de muito sucesso, muito rico e tal. O jornalismo está colocando esse cara como a mais brasileira das mães. Primeiro de tudo, é impossível. Estamos falando de um personagem, hein? Lógico, não é o cara, porque o cara não é mãe, o cara é um homem. Morte de Paulo Gustavo, criador da mais brasileira das mães, comove o país. Nesta mesma semana, nós tivemos aquele caso trágico, né, absurdo, bestial, daquele psicopata que entrou na creche lá no município de Saudade, em Santa Catarina, e matou a facadas 3 bebês, uma jovem e uma outra mulher, uma senhora. Matou 2 mulheres adultas e 3 bebezinhos a facadas. Nesta mesma semana, o jornalista vem para homenagear um homem que botava roupa de mulher, se fantasiava de mulher e representava uma personagem que era uma personagem de uma mãe. E ela era a mais brasileira das mães. Aquela mulher que estava na creche, os relatos dizem, né, da matéria jornalística lá da tragédia de Saudade, diz que quando o vagabundo entrou na sala e esfaqueou a mulher que veio a falecer, ela se trancou na sala com ele, para que ele não conseguisse sair da sala e matar as outras criancinhas. A mulher entrou na porrada com o cara. Foi assassinada a facadas para proteger bebezinhos que não eram seus filhos. Ela era professora da creche. Na mesma semana, um ator de sucesso, feliz, com família, que morreu ao lado dos amigos queridos, muito dinheiro e tal, é alguém que fez o que quis na vida, se realizou. Essa pessoa é o símbolo das mulheres na semana do Dia das Mães. Gente, jornalismo no Brasil virou crime. Isso aqui é crime. O que esses caras fazem é crime. É porque nós não temos um poder político que é um poder forjado, como diz o padre Antônio Vieira. Um poder forjado na religião. Porque o padre Antônio Vieira diz, eu já citei isso aqui uma cacetada de vezes e vou citar muitas vezes porque esse sermão é maravilhoso. O sermão da sexta-feira da Quaresma, do padre Antônio Vieira, onde ele diz que a religião é o fundamento da política.
Como nós não temos a religião fundamentando a política brasileira, a religião no Brasil, ela é um gatilho para a apreensão de votos. Então, prefeito, governador e presidente cita versículo, vai na missa, vai no culto, toma santa ceia para ganhar voto só. No fundo, nenhum deles é cristão. Nenhum. Estão cagando para a defesa da fé cristã. Estão cagando para a família brasileira. Isso é crime o que a imprensa faz no Brasil. É um bando de criminoso, bandido, jornalista que faz isso. Isso aqui é a destruição da família. E a família é a base da sociedade, gente. Se você destrói a imagem da mãe, se você destrói a imagem da mulher, se você destrói a imagem da filha, você destrói a vida de um povo. A sociedade precisa da mulher, precisa da mãe, precisa da figura feminina. Você não pode jamais dizer, defender, propagar que tem um homem que criou uma mulher, que é uma mãe solteira, uma personagem que é uma mulher mãe solteira, que é a mais brasileira das mães. Não é. Não é. A mais brasileira das mães, nós temos um belíssimo exemplo deixado por essa grandíssima brasileira. Foi assassinada e defendeu a vida das filhas de outras mães que moravam na mesma cidade que ela. E naquele momento ela deu a vida dela para proteger aquelas criancinhas. Então, sabe, a gente vê, sabe, essa cachorrada que a gente vê, cara, sabe assim, bicho, é defender a criminalização do jornalismo, sabe? É você falar assim, cara, isso aqui é crime, isso aqui não é jornalismo, isso aqui é crime, bicho. Isso aqui é crime o que esses caras estão fazendo. E isso aqui é porque é a pauta. Estamos falando isso aqui porque é a pauta. Porque, na verdade, o que o jornalismo fez durante a pandemia de coronavírus, e eu defendi sozinho, desde o início, que o presidente Bolsonaro impedisse, utilizando a Constituição Federal, que é uma bosta, utilizando essa bosta dessa Constituição Federal, que tem, né, um artigo que dá ao presidente Bolsonaro, em tempos de guerra, o direito de limitar a atuação da imprensa. Então, eu disse desde o início, em março de 2020, que o presidente Bolsonaro deveria ter impedido a imprensa de tratar informações com relação à pandemia do coronavírus, porque essas informações são segurança de Estado, porque o Brasil está em guerra contra o vírus. Deveria impedir, não impediu. O que a imprensa fez? Meteu o mesmo artigo no rabo do Bolsonaro. E a imprensa calou a boca do governo federal porque a imprensa foi lá e criou o consórcio dos veículos de comunicação para tratar da pandemia e meteu no rabo do governo federal, porque ninguém no Brasil tem informação dos números de Covid que não sejam da imprensa. Ninguém tem acesso aos números do Ministério da Saúde. Ninguém tem acesso aos números da Fiocruz. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou a imprensa dominar a pauta da pandemia.